a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nós transformar. Derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior. Ilumina os olhos do nosso coração, para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco na primeira epístola aos Coríntios. É impressionante como os ministros mostram um lado prático, né? Paulo lidando com uma igreja, assim, cheia de dons, mas também cheia de problemas. E o ponto central parece ser esse contraste: a sabedoria do mundo versus a sabedoria de Deus. E Cristo bem no meio disso tudo. Bom, vamos começar por aí. Essa tensão que existia. Corinto era um centro de filosofia, de retórica, né? Valorizavam muito isso. Exato. E aí chega Paulo e fala da loucura da pregação. Ele mesmo diz lá em Coríntios 2 que esteve entre eles com fraqueza, temor e grande tremor. Sem aquela eloquência toda, parece até estranho, né? Por que ele fez isso? Ah, sim. Mas isso foi, tipo assim, uma estratégia divina mesmo. Intencional. Paulo queria que a fé que eles tivessem não se baseasse em discurso do Newton, em sabedoria humana, sabe? Mas que estivesse firmada no poder de Deus. Faz sentido. E isso conecta com o que ele fala um pouco antes, lá no capítulo 1. Que Deus escolheu justamente as coisas que o mundo acha loucura para envergonhar os sábios. E as coisas fracas para envergonhar as fortes. É aquela inversão total de valores, né? Total. Ele diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte. O objetivo final, assim, bem claro, que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie na presença dele. Entendi, mas aí fica a pergunta, né? Se a nossa inteligência, a nossa sabedoria não serve para alcançar as coisas de Deus, como é que a gente conhece essas coisas então? Os ministros falam muito da importância de dois espíritos aí. Exato. Esse é o ponto-chave. Lá em 1 Coríntios 2, no versículo 11, Paulo explica: para a gente conhecer as coisas do homem, a gente usa o nosso espírito, o espírito humano. Certo. Mas para conhecer as coisas de Deus, aí precisa do Espírito de Deus. É como tentar sintonizar uma rádio divina com um aparelho que só pega AM, sabe? Não funciona. Boa analogia. Os coríntios, com toda aquela influência da filosofia grega, tentavam entender Deus só pela mente, pela razão natural. Só que Paulo avisa, ali no versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Para ele é loucura. Ah, então não adianta só pensar, tem que sentir, perceber de outro jeito. Tem que exercitar o espírito humano, que foi regenerado em contato com o Espírito de Deus. Sem essa conexão, sem esse exercitar, não tem discernimento espiritual. A mente natural fica bloqueada para isso. Tá claro. Então, a gente reconhece o limite da nossa sabedoria e precisa ativar, digamos, essa ferramenta espiritual. E qual é a aplicação prática disso? Como sair daquela dependência da filosofia que estava causando divisão lá em Corinto? Bom, a solução que Paulo apresenta não é um método, nem mais filosofia. É uma pessoa, Cristo. Cristo como a solução? Sim, ele é a porção que Deus designou pra gente. Em 1 Coríntios 1, verso 30, está escrito que Deus fez de Cristo para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Uau!
Não são só ideias, então. É o próprio Cristo sendo tudo isso para nós. Exatamente. Não é só saber sobre justiça, é ter Cristo como a nossa justiça. Não é só buscar a santificação, é ter Cristo como a nossa santificação. É Ele mesmo a nossa realidade nessas coisas. E essa experiência de Cristo, isso resolvia os problemas práticos da igreja, tipo as divisões? Aquela coisa de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Com certeza. Os ministros batem muito nessa tecla. A raiz daquelas divisões, mencionadas lá em 1 Coríntios 1:12, era justamente a falta desse desfrute prático de Cristo. Ah, entendi. Não era questão de escolher o melhor líder ou argumento. Não, a solução era voltar para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, como diz o verso 9. É esse desfrutar de Cristo, essa experiência diária com Ele que produz a unidade verdadeira. Aquela unidade que Paulo pede no verso 10. Por isso ele focava tanto, né? Ele diz, em 1 Coríntios 2:2, que decidiu não saber outra coisa entre eles, senão Jesus Cristo e este crucificado. Era o centro de tudo. Exatamente. O centro absoluto. Então, resumindo, a grande chamada para eles, e para nós hoje, imagino, é deixar de lado essa confiança na nossa própria capacidade, na cultura, na filosofia, Sim. e se voltar para Cristo. Viver dele, experimentar ele como nossa vida, nosso conteúdo. Para que a igreja, que é descrita como lavoura de Deus e edifício de Deus, lá no capítulo 3, possa crescer e expressar Deus de verdade. Isso mesmo. É uma questão de fonte. A fonte é Cristo, não a nossa mente ou habilidade. Que exploração profunda, hein? Tanta riqueza nessa carta. Fica mesmo essa reflexão pra gente. Como é que, no dia a dia, a gente pode realmente trocar a confiança na nossa sabedoria humana pela experiência viva de Cristo sendo tudo para nós? Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.